Boa tarde, amigos da Capital Rio. Estamos entrando no ar com mais um podcast da Capital Rio. Hoje eu tenho a honra em receber o presidente da Academia Pan-Americana de Artes e Letras, APALA. Boa tarde, Nilton Nazaré. Boa tarde, Carlos. É um prazer renovado estar em sua companhia, na companhia dos ouvintes da Rádio Capital Rio. E hoje, pelo que eu sei, a pauta é festival. E aí, Nilton, como foi os preparativos do Festival da Canção Adonis Caran? Até agora, nós estamos saindo do zero, da invisibilidade para as primeiras, a divulgação prévia. E, evidentemente, que a ampulheta já começou a funcionar. E ela é implacável, né, na contagem regressiva. Então, nós estamos na fase de captação de recursos, porque sem o dinheiro não se pode fazer nada. Claro. Mas já estamos na frente, já estamos movimentando as redes sociais e já temos um resultado bastante interessante em uma semana dessa divulgação. Bem legal, parabéns. Parabéns. Me conta mais um pouquinho, como foi você fez o festival? Como foi? Como foi isso? Foi uma conjunção quase que astral, porque a Regina e eu temos uma casa alugada na Ilha de Paquetá. Só que ela resolveu alugar uma outra, e quando a gente se mudou, nosso vizinho era um cara que falava o dia inteiro num condomínio, a gente ouvia ele falar sobre música, sobre produção, sobre cultura, e a Regina falou, pô, esse cara é alguém importante. Aí nós nos apresentamos a ele quando nos encontramos ali no jardim do condomínio, e ele se apresentou, Adonis Caran. Ou você é o Adonis Caran? Porque Adonis Caran sempre foi uma pessoa dos bastidores. E diz ele que sempre foi tímido, avesso à exposição, né? Diferentemente dos colegas Solano Ribeiro e outros, que apareceram muito, estiveram com o nome sempre ligado aos festivais, ele sempre se conservou mais nos bastidores mesmo. E eu não conhecia a imagem dele, né? Mas agora nós estamos divulgando a imagem dele, todos vão conhecer. Legal. Então nasceu a ideia do festival quase que por acaso. Ainda tem uma coisa muito interessante, porque a gente ia lá, agora vamos muito pouco, mas a gente ia com mais frequência, mas sempre uma vez por semana. E quando a gente chegava lá, a gatinha do Adonis Caran logo corria lá para o alto, nosso apartamento era no primeiro andar e o dele no térreo, e ficava lá querendo ficar perto da gente. Ele ficou com um ódio mortal da gente. Pô, vieram aqui roubar a minha gata. Até que a gente se apresentou e ele viu que não era nada disso. Deixa eu dar uma boa tarde ao meu querido amigo, professor universitário, Paulo Costa. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Carlos Rocha. É um prazer estar aqui com você. Vamos, né? Eu acho que a gente dispensou, até cometeu uma certa gafe aqui, né? Lembrando aqui que o nosso convidado, nosso querido Nilton Nazaré, é presidente, né, da Academia Pan-Americana de Letras e Artes, que às vezes a gente confunde artes e letras, né? Que é a APALA. Ele citou até que a Regina é a vice-presidente da Academia Pan-Americana. Então, Nilton, aproveitando aqui essa questão do Festival da Canção, né? Em relação... Isso aconteceu lá na década de 60, né? Não sei, mais ou menos aí. E foi um movimento que lançou muitos artistas hoje já consagrados até por conta disso, né? Existe uma expectativa hoje, né? Como que vai ser esse movimento cultural de realmente lançar novos artistas e tal, ou somente reviver o passado, né? Trazer um pouco dessa nostalgia e aproveitar também que o Adonis Caran é um sujeito que está vivo, né? Eu acho que é muito bom a gente celebrar a pessoa em vida, né? Porque geralmente a gente celebra muita gente em morte. E como está sendo para a APALA essa expectativa, não só para fazer, porque vai ser difícil, mas
em lançar, tem essa ideia de lançar artistas para o futuro, enfim, como é que é essa expectativa aí da Paula? Paulo, eu diria a você, meu ponto de vista é inverso. Quer dizer, hoje existem muitos festivais no Brasil até, sempre baseado nesse sucesso que ainda ecoa na nossa memória, né, dos grandes festivais, da época de ouro dos festivais. Mas esses festivais atuais, eles são sempre no sentido de revelar novos talentos. O nosso festival, que também vai revelar novos talentos, porque eles estão aí, ele justamente tem esse diferencial que a maioria dos outros não tem. Nós estamos realizando esse festival em bases muito sólidas, com uma pessoa que organizou esses grandes festivais televisivos, uma estrutura enorme, e chegou inclusive a trabalhar não só na década de 60, mas daí em diante, inclusive no MPB Shell da Rede Globo, né, que tinha um patrocínio enorme, uma verba enorme, e então ele lidou com coisas muito grandiosas. E isso é importantíssimo, essa experiência dele nós estamos aproveitando, embora ele seja homenageado, não seja produtor, mas pegamos carona sempre e vamos continuar assim. Então, a adesão de vários artistas que eu não posso revelar aqui, porque eles são da comissão julgadora, você sabe que o júri tem que ficar intacto aos assédios, né? E sabe lá o que mais, ainda mais hoje, em época de internet. Mas posso revelar que, como artista convidado, nós temos o MPB4, que é um grupo vocal que ainda está em muita atividade, eles excursionam o Brasil inteiro, um show sempre renovado, e o Dalmo Medeiros, o Miltinho, o Paulo, eles estão realmente empolgados com esse festival. O Marcelo Cabanas, o empresário, deu a carta de anuência, e é lógico que a presença desses medalhões, dessas figuras emblemáticas, dá um relevo maior ao festival, que obviamente é para revelar novos talentos. Agora, novos talentos que vão ter essa inspiração. Muitas vezes o escopo dos novos festivais deixa certos compositores meio se sentindo meio excluídos, porque ou são festivais de determinados gêneros específicos, ou a própria propaganda prévia já dá a entender que eles não terão chance. No nosso festival, os artistas que estão excluídos nos atuais festivais, eles verão essa possibilidade. Nós temos, inclusive, um regulamento muito rígido que vai praticamente impedir que pessoas que queiram conhecer o Rio de Janeiro como turista e também fazer uma música por hora, né? Os compositores bissextos, eles não vão se sentir atraídos pelo nosso festival. Ele vai atrair pessoas que realmente lidam com música no dia a dia e que se sentiram justamente excluídos desses festivais atuais. Legal. E outra coisa também importante, Newton, Mas desculpe, você fez uma segunda pergunta. Não, realmente em relação a essa questão de lançar, né, esses novos... Então, seria uma coisa nostálgica, né? Então, vou fazer um adendo, porque inclusive o Carlos Rocha já me falou que vocês têm essa intenção de um selo fonográfico, né? Nós iremos produzir, veja bem, nós estamos ancorados na memória cultural e vamos contribuir através desse festival com a memória futura, porque faz parte do nosso programa a pós-produção, que vai lançar um audiovisual das 3 apresentações do festival e um álbum das 10 finalistas, um álbum fonográfico. E, de repente, já é um começo aí para o selo fonográfico da capital Rio. A gente tem que conversar sobre isso. Isso aí. Paulo, tem outra pergunta a fazer? Então, eu tenho várias aqui. Praticamente eu acho que eu vou... Responderia a todas. Não, lembrando que essa é uma iniciativa, né, desse projeto não só da Paula, mas também com o grande apoio da Secretaria de Cultura, né, do Estado do Rio de Janeiro. Acho que isso é válido poder falar isso, né, Newton? Acho que tem que falar, né?
E a grande dificuldade hoje, né, Nilton, eu acho que é realmente trazer essas empresas, né, que queiram, né, eu acho que isso é uma fase que a gente precisa trabalhar bastante. As empresas que queiram patrocinar o evento, né, que é um evento que vai ser dedicado praticamente no Imperator, né, que é uma casa de show ali na Dia da Cruz. Eu acho que todo mundo conhece, enfim, todo mundo conhece aí. E essa dificuldade, como que a gente pode, né, tá aqui a Capital Rio, o podcast Capital, pode estar agregando nessa divulgação, nessa busca por parcerias, né, em relação a patrocínio e tudo mais, que eu acho que né, acho que mais uma fase vocês já venceram. A próxima fase, que é uma das fases mais difíceis, né, de você conseguir, né, que é o patrocínio. Como é que... Sim, vou fazer um breve histórico. Há 11 meses atrás, esse projeto foi protocolado na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, SESEC, do Rio de Janeiro, e somente há 2 meses e meio atrás é que foi aprovado definitivamente. E quando saiu a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, eu entrei em contato com o Imperator e, mais recentemente, a Funarge, aliás, através do Imperator, liberou o teatro e suas instalações e seus equipamentos e seus operadores gratuitamente para esse projeto. Ou seja, nós conseguimos 2 vitórias simultâneas, né? A aprovação do projeto, ou seja, tecnicamente ele foi considerado viável, e a adesão da Funarge, ela está empenhada em viabilizar ao máximo esse festival. Não tratou o festival como uma oportunidade de talvez conseguir recursos pelo aluguel. Não, a Funarge considerou que ela tem que contribuir com o festival. Então, ficamos bastante felizes. E a captação, como se dá? Pela Lei de Incentivo à Cultura, e as empresas que pagam o ICMS, elas, ao invés de simplesmente pagar, como são obrigadas a fazer para o Estado do Rio de Janeiro, elas podem reverter esse pagamento em propaganda e apoio à cultura. Então, é uma grande oportunidade para essas empresas, e a Rádio Capital Rio, sem dúvida, vai ser fundamental nessa divulgação. Não só empresas que possam ter uma cota, chama-se cota master, com um aporte maior, empresas que costumam investir mais em cultura e têm essa possibilidade, mas também cotas menores, que vão possibilitar que até empresas locais do Grande Meia possam aderir e tenham sua marca vinculada ao festival. E toda a divulgação que vier nesse sentido... E, Nilton, a gente não pode esquecer do nosso amigo lá do Imperator, o gestor do Imperator. Sim. O Ricardo Capinã, ele aderiu imediatamente à ideia. Quando expusemos a ele presencialmente, em reunião, ele adorou. Primeiro, ele é neto do Capinã, José Carlos Capinã, um dos grandes compositores letristas que se consagrou na Tropicália e nessa fase dos festivais. É do Capinã a letra de Ponteio, do Edu Lobo, uma das de 1967, ganhou o festival da Record, e o Adonis Caran estava lá, e outros até que não são de festivais, como Soy Louco por Ti América, e o Capinã sempre se manteve como um nome muito emblemático da nossa música. E ter o Ricardo Capinã, que é o gestor do Imperator, neto dele, fazendo parte desse apoio ao festival, um grande trunfo também. Ou seja, é o que eu falei, os novos compositores, a nova geração, sem dúvida vai ter um apoio muito sólido para realizar esse aporte de novas músicas, né? Legal. Paulo, mais uma. Mais uma? O que é mais uma? Mais uma pergunta. Não, interessante, Nilton, porque a gente vive aí uma era, né? Falar de canção, né? A gente vive uma era de gêneros aí que estão muito comerciais, né? E a gente vê aí, principalmente, pagode sertanejo, né? Eu sei que a Pala é uma academia muito ampla, né? Receber todos os artistas de todas as
de todos os gêneros, né? Enfim, como é que a gente vai, né? Vai ser por gênero, vai aparecer, vai ser mais focado em MPB, pode aparecer uma banda de pagode, pode vir um sertanejo, pode ressurgir, que Deus queira, né? Que ressurja aí o rock brasileiro, né? Que acho que a gente, com esse tempo, perdeu muita coisa. Como é que a gente vai... Como é que a Pala, né, o festival, né, vamos falar do festival, a Pala, ela vai, provavelmente vai ser uma coadjuvante dentro desse festival. Mas ela, como que o festival vai absorver os gêneros, principalmente os comerciais hoje que a gente tem visto aí? Então, essa questão passa em primeiro lugar pela triagem. Não sabemos quantas inscrições vão haver, o período é de 1 a 31 de agosto. O regulamento só será publicado no dia 1º com um evento na OAB MEA. A presidente Grácia Barradas, que é a nossa acadêmica, a nossa vice-presidente do Conselho Fiscal da Pala RJ, a Grácia Barradas já marcou esse evento que vai lançar as inscrições e o edital, que será divulgado em nosso site da Pala RJ, na página do festival. E a Rádio Capital Rio estará presente. Sem dúvida, fazendo a transmissão do que você me falou. Mas então, a partir daí teremos um mês de inscrições e em setembro, 1º de setembro, as inscrições se encerraram na véspera e 1º de setembro começa um mês de triagem, ou seja, uma comissão da Pala RJ e outras academias estará secretamente julgando os inscritos por número de inscrição, né? Ninguém vai saber os nomes. Essas inscrições vão ser no site e haverá todo um processo que ninguém ficará sabendo o nome ou o nome da composição. Vai ser só pelo número de inscrição. Então, com esse número de inscrição, serão divulgadas 30 semifinalistas para 2 semifinais, 13 e 14 de novembro. E daí 10 finalistas para 15 de novembro. Então, essa triagem é que vai definir. A minha orientação como o gestor do projeto é que essa comissão julgadora que vai fazer a triagem, não a julgadora que vai atuar nos dias do festival, mas essa da triagem, ela esqueça suas convicções pessoais, né? E é um processo muito difícil, não é não mérito, é fácil. Não é mérito, é uma grande responsabilidade, que a pessoa ela tem que se abster do seu gosto, porque música não é gosto, música envolve muita coisa, arte envolve muita coisa, e realmente procurar contemplar, unir o critério subjetivo com até critérios técnicos. Ou seja, eu espero que saia daí um painel onde vários gêneros sejam contemplados. Dificilmente vai se dar prevalência para um determinado gênero, ou seja, todos os gêneros têm chance e não vai ser um festival voltado para um determinado gênero, mas tem limitações, tem várias limitações. Como vai ser o primeiro festival da nossa academia, nós não poderíamos prometer ou nos responsabilizarmos por uma estrutura que outros festivais maiores com porte maior tiveram, da TV Globo, por exemplo. A gente não vai dar hospedagem, translado, interestadual, enfim, não temos nenhum recurso para oferecer aos concorrentes. Eles virão com os próprios recursos, isso vai ficar bem claro no edital. Com a internet se pode até ensaiar lá do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, com uma banda aqui do Rio de Janeiro, isso é possível, e no dia vão ao palco, ou não, a pessoa pode trazer os músicos, são 6 músicos no palco no máximo, e não será permitido playback, muito menos inteligência artificial. A inteligência artificial poderá ser usada, isso está no regulamento, para mostrar a música. Por que não? A pessoa não precisa reunir uma banda para mostrar uma música. Se ela enviar uma música com inteligência artificial, o compromisso que ela tem é reproduzir depois aquela música, de preferência com aquele arranjo, ou não, ao vivo. Somente será utilizado ao vivo. Nem mesmo bases de teclado serão admitidas.
para que haja uma disputa igualitária, né? Ô, Newton, já tem gente, compositores, me perguntando qual será o valor da inscrição para cada compositor. Eu vou dar um pause aqui. Bota a pergunta. Você falou que a inscrição vai ser gratuita, né? As inscrições são gratuitas, assim como a bilheteria. A gente vai fazer só ingressos, até para servir de memorável, né? Que é aquela lembrança. Posso dar uma ideia? Um ingresso? Sim. A gente receber da pessoa que comprar um ingresso? Não, ela vai na bilheteria adquirir, ter trazer posse do ingresso, mas não vai comprar, é gratuito. 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, para a gente fazer doação numa casa de caridade. Bom, isso tem que ser analisado, porque tem que estocar, não é só receber e entregar, né? Tem que entregar. Mas é uma boa sugestão. Tem uma logística também em cima disso, né? Apesar de ser uma causa nobre, a gente não tira isso de momento algum, uma coisa, situação, mas, né, a gente precisa. E até em relação a isso, a bilheteria, até é uma situação que eu até ia perguntar. Mas aí isso tem que ser aprovado, essa ideia tem que ser aprovada pela secretaria, né? Nós não podemos simplesmente decidir isso. Não vai ter bilheteria então, né, cara? Não. A entrada é franca, Por causa disso, é mais um motivo que a FUNARJ cedeu a gratuidade. Porque se houvesse bilheteria, nós teríamos renda. E tendo renda, a FUNARJ poderia não ceder a gratuidade do teatro. Entendi. Por mínima que fosse a renda, mesmo se fosse R$5, R$1. Estamos de fundo aqui, passando uma ambulância aqui estamos aqui na Avenida Rio Branco. Inclusive a ambulância nós estamos para conseguir gratuitamente, mas não vou revelar ainda porque está em negociação. Entendi. Newton, além de, né, esse trabalho, né, do Festival da Canção, né, você queria falar mais um pouco da Pala? Gostaria de divulgar mais o trabalho que a Pala faz, né, com os acadêmicos. Fala um pouquinho da Pala, como é que ela foi criada. A gente conhece, a gente já sabe muito bem, né, hoje, a Pala de hoje e a Pala de ontem, mas a Pala de hoje é uma Pala renovada. E fala um pouquinho sobre a Pala para a gente, por favor. Para falar desse tema, eu tenho que pegar o gancho exato do Teatro Imperato, porque estávamos em 2000... Na pandemia? Estávamos em 2021 e a Regina recebeu uma mensagem do nosso ex-presidente Elzo Luz Leal, que a gente chama de eterno presidente, e convocando a Regina para uma reunião no Centro Cultural João Nogueira, onde fica o Teatro Imperato. E ela ficou muito contente. Ela falou: puxa, que legal, a Pala vai voltar a se reunir. Aí eu não sabia de nada sobre a Pala. E ela falou: então vamos lá. Eu disse: tá bom. E você pode se filiar, vou falar com o Elzo. Eu disse: para mim era algo totalmente inédito. Eu tenho que falar um pouco de mim, né? Eu tenho uma trajetória de 40 anos de música. Música é o ar que eu respiro. Mas quando veio a pandemia e o confinamento, eu fiquei impedido, como a maioria dos colegas, todos os colegas, de tocar ao vivo. E a minha agenda caiu, e para explicar como foi a minha sobrevivência, tem que fazer uns 2 programas desse aqui. Mas o resultado é que eu me tornei escritor, e que era algo que eu já, dentro de mim, já era uma certeza. Eu falava para algumas pessoas: olha, eu vou ser escritor na terceira idade, né? Mas não tinha assim, um passo para isso. E o confinamento foi esse passo. E aí eu resolvi lançar, em tiragem limitada sempre, mas resolvi lançar uma obra literária que foi o Confinados, uma seleção, uma antologia de crônicas que eu escrevi sobre a classe média da Zona Sul trancada nas suas cavernas modernas, nos seus apartamentos. E muita coisa aconteceu. Bom, e eu pedi para a Regina fazer a revisão do livro. E nós já havíamos antes namorado, mas não prosseguimos, décadas antes. E então, quando eu liguei para ela para fazer a revisão, porque eu não gostei de uma revisão que foi feita inicialmente, ela disse: não estou mais fazendo revisão.
Aí eu disse, não, mas escuta então no telefone, escuta a primeira crônica, você vai gostar, é curta. Aí falei e ela gostou. Ela falou, poxa, que legal, isso dá uma peça de teatro, é uma coisa muito interessante. Vamos fazer assim, então tá bom, vamos fazer a revisão. Mas vamos fazer a revisão presencial. Aí pronto, aí a gente resolveu se casar. Em pleno confinamento. Isso foi fundamental em termos de Newton Nazaré na APALA, porque aí eu entrei como diretor cultural da APALA, porque não, éramos pouquíssimos, né? E nos reunimos toda semana no Imperato, você estava presente, o Paulo, né, Paulo, você chegou também a participar de algumas reuniões, embora não se filiou. Você está devendo essa filiação a gente. E eu realizei com a minha microempresa, a MEI, Nazaré Produções Artísticas, que está também no festival, 2 eventos no Teatro Imperato em 2021, o aniversário de 40 anos da APALA e o encerramento de final de ano. E já tínhamos, então, contato com a SESEC, que você conseguiu, Carlos Rocha, com a diretora, a secretária de Educação e Daniele Barros. Bom, então, a partir daí, a APALA ganhou uma certa visibilidade perante a secretaria, né? E eu acho que eu honrei meu juramento, acho que eu trabalho 25 horas por dia para a APALA, eu digo sempre isso. Então, acho que o movimento que eu estou gerando na APALA vem do fato de eu fazer tudo que eu faço é com muito amor, né? Sempre falo que o termo é esse, muito amor. E às vezes pode parecer até que eu sou uma pessoa chata ou talvez queira fazer tudo sozinho, mas não é. Eu fico ansioso para ter pessoas que façam as coisas junto comigo. E agora, com esse festival em perspectiva, o momento é esse. Temos tido muitas adesões, vocês. O Carlos Rocha é fundamental nesse processo de transição, porque você conseguiu 3 coberturas da Band, Rede Bandeirantes de televisão. E estamos aí tentando que eles sejam nossos parceiros no festival. Se não forem eles, outras haverão. Alguém tem que fazer a cobertura televisiva e você é o homem da TV e do rádio. E temos adesão também. Não vou prometer você não, mas vou tentar ir a São Paulo para falar com Rodolfo Schneider. Isso, vai conseguir. E temos a adesão de 2 pessoas importantes, que é com um contrato futuro, porque ainda não temos a verba, uma para captação de recursos, e a outra, que eu já posso dizer, que é a Marisa Araújo, da Absolute Rio, e da Marujo Carioca, que está fazendo a assessoria de imprensa e divulgação. Então, é um movimento que, a partir do festival, porque nós não estamos parados esperando a verba, né, pode justamente até gerar uma velocidade maior na captação desses recursos. Então, a APALA deixou de ser uma academia que se reúne todo mês para coisas muito nobres, mas apenas recitar poesia, fazer um sarau, fazer uma palestra, e passou a ser uma instituição que realiza projetos. Além da SESEC, nós escrevemos e fomos aprovados em 3 projetos no edital Sesc Pulsar 2026-2027. Ou seja, em 16 de agosto temos o resultado, mas 3 projetos já foram pré-aprovados. Um de artes visuais, com a neoacadêmica Rosa Helena Guarilha, e 2 sobre Ernesto Nazaré, que eu escrevi, um de música e um de literatura. Então temos aí 4 projetos com grandes chances de realização. E isso, para mim, é altamente gratificante, colocar a nossa academia como uma instituição que realiza, e até nesse meio tempo... A academia APALA cresceu de uma hora para outra. Que eu recebi um telefonema de uma pessoa muito importante querendo que a APALA fosse proponente de um projeto. Só que aí a equipe dela já estava em contato com outro proponente e ela não sabia e já tinham fechado com esse outro proponente. Mas, ou seja, esse pouco tempo de divulgação de uma semana gerou muitas coisas. Eu recebi telefonemas até de pessoas do júri, né, que eu tinha contactado há um ano atrás, que deram a carta de anuência há um ano atrás,
confirmando, nós estamos aí dentro, só não posso revelar os nomes. Sobre a antologia. Como está as A antologia foi novamente adiada. Esse é um ponto que me chateia. Vou aproveitar aqui, eu estou com você aqui, vou pedir, através do microfone da Capital Rio, que os nossos amigos membros da Paula prestigiem a nossa antologia. Então, realizamos, você deu a ideia da antologia numa assembleia em julho de 2023, 31 de julho, no Sindicato dos Professores. Eu passei o microfone para todos os membros da Assembleia, todos falaram o que quiseram, e só você deu uma ideia. Vamos fazer a nossa antologia. Aí eu falei, que ótimo, mas como assim? Eu tenho a editora, Capital Rio, então lançamos a antologia 2025. Aliás, foi o primeiro trabalho da Capital Rio, editora. Isso. E depois lançamos um outro livro de um autor espírita. Isso. E estamos aí com outros projetos. Inclusive a Antologia 2026, que vai ser uma parceria da editora Paula RJ com a Capital Rio. E então, isso gerou também a ideia de ampliarmos o nossos quinais, como chamam, né? Os Códigos Nacionais de Atividades empresariais secundários, que precisava ampliar. E eu mesmo acabei sendo o contador que providencia isso. Eu tenho sido contador, projetista e carregador de piano. Mas ainda tivemos que aprovar no RCPJ e conseguimos, então, os quinais necessários para sermos, inclusive, uma editora. Então, a Antologia 2026 estava programada para o início do ano, mas foi adiada novamente e por uma deadline, não tem mais como adiar, para dezembro de 2026. Para ser a antologia desse ano. E nós temos ainda poucas adesões. Em 2025 tivemos 34, se não me engano, e agora só temos 22. E quando sai o livro do Rodrigo Champollion? Rodrigo Champollion fez um romance de mais de 300 páginas, o original que ele me mandou. É um romance que tem bases históricas, é assim que ele começa, mas depois ele evolui para um gênero que está muito em voga hoje em dia, que é o realismo fantástico, como chamam. Tem uma nova geração toda interessada nesse gênero, e com lendas brasileiras, né? Personagens tirados das lendas brasileiras, mas sob um enfoque bem contemporâneo. Está de parabéns o Rodrigo. Mas como exigiu uma revisão muito acurada, um copydesk, onde o texto foi reformulado, ficou mais fluente, ele agora está numa terceira revisão, e vai ser concluído em breve. A ideia era lançar até no aniversário, em 12 de agosto. Mas não sei se vamos conseguir, até porque a pauta do festival, ela atravessou e tomou a prioridade total. Vamos ver. E aí, Paulo, tem outra pergunta aí? Não tem pergunta, vamos conversar. Ficar perguntando. Então, Nilton, a gente estava trocando umas mensagens, né, no WhatsApp, né? E eu tomei a liberdade de mandar um card, né? Não sei se é card, uma imagem, uma publicidade, que seja, sobre o associativismo à Paula, né? E a gente vê aí que a Paula, ela sempre tem movimento, né? E a grande questão que a gente, eu acho que vislumbra muito isso, tem um potencial absurdo, né? A Paula tem uma capacidade, uma capilaridade, de uma maneira que ela não precisa de tantas regras para existir, né? E essa adesão, né, às vezes as pessoas, elas têm a vontade de escrever um livro, as pessoas têm vontade de desenvolver a arte em si, de alguma maneira, e às vezes desperdiçam, né, o seu tempo, o seu dinheiro e o seu talento em outras situações que não são improdutivas, infrutíferas, né? Eu acho que é um comentário, não é pergunta. Eu acho que a Paula, ela tem uma oportunidade, uma capacidade de transformar essas pessoas. E, assim, a liturgia da Paula é muito bonita, porque você vê, as pessoas investem realmente nas vestimentas, né? Tem um investimento, tá, gente? Acho que nada tem que ser de graça, gratuito. Tem um investimento,
tem uma anuidade, e todo mundo lá uniformizado, né? Eu acho que tem um pouco dessa vontade, dessa necessidade de divulgar a Pala, para que as pessoas enxerguem isso e se atraiam por isso também, porque é uma oportunidade de você também melhorar a sua qualidade de vida. Enfim, acho que são pessoas ótimas. Eu conheço bastante gente, conheci o Newton nos movimentos da Pala, eu conheci o Elzio nos movimentos da Pala, apoiei muito. Eu não sou acadêmico porque eu não me enxergo artista ainda, mas eu vou me encaixar nisso em algum momento. Opa, assina aí o termo de compromisso. Com certeza. Não, é ao vivo. Então, assim, eu acho que um dos movimentos que mais crescem no Rio de Janeiro, que eu conheço, eu posso ser um pouco leigo nisso, até porque tem mais contato com vocês, na cultura do Rio de Janeiro, que eu acho que o Rio precisa disso, né, desse movimento. Precisa muito. E como, Newton, a gente tem a capilaridade da internet, a gente tem o potencial nisso, a gente tem muita gente boa, né? Tem a OAB que está apoiando, tem a Secretaria de Cultura, tem uma opção de gente a fim de fazer. E o que falta? É gente, né? Acho que as pessoas poderiam olhar para essa oportunidade que a Pala tem de se transformar num grande artista, por que não? Não é verdade? Você diz a pessoa que não é exatamente um artista, mas tem isso dentro de si, é isso? Pode ser uma oportunidade, né, Newton? Você criar um... Veja bem, o fato de ser um acadêmico é um diferencial em qualquer currículo. Na verdade, ninguém sabe exatamente o que é uma academia de letras e artes, mas todos imaginam, sem dúvida, que é uma coisa positiva, que é uma coisa boa. E não sabem por quê. Porque a abrangência, o objeto da Academia de Letras e Artes se faz a cada momento, a cada dia e com cada um dos integrantes. Justamente essas pessoas que somam-se à nossa academia que vão trazer ideias novas. Um exemplo é a Rosa Guarilha, essa pintora, artista plástica de Teresópolis. Ela se inscreveu e foi anunciado que as inscrições do SESC estavam abertas, do edital, e ela imediatamente aderiu, né? Uhum. E ela fez o projeto, porque não dá para eu fazer todos os projetos, eu tive que aprender a fazer projetos, acho que aprendi, mas não posso fazer projetos para todos os acadêmicos, né? Eu faço os meus, no caso foi do Ernesto Nazaré, e ela fez o dela, vamos dizer 80%, 20% eu colaborei, lógico, porque ela não soube, não ia deixar sem finalizar. Você Newton, vamos voltar na nossa antologia. Não, antologia se Deus quiser, acabou, se gente, vai entrar mais gente. Vai. Em relação à iniciativa dos acadêmicos, o Newton, você estava falando sobre um artista plástico que fez você aprender os projetos, né? Então, concluindo aqui para a gente encerrar a nossa conversa, acho que a gente já falou muito da Pala e eu acredito que a gente vai trazer novidades, se você me permitir. Eu tenho umas ideias também que eu queria colocar em prática na Pala, que são mais inovadoras do que talvez vocês, né, tenham um pouco mais de prática, né? E aí, as suas considerações aí finais aí, minha Pala, aí faz um resumão, faz um overview aí de tudo, do Adão de Caran, Festival da Canção e Associativismo da Pala, e o Carlos Rocha falou da antologia, mas talvez isso fique em segundo plano agora. É isso aí. Coca-Cola? Bom, é como uma vez eu recebi um escopo do diretor saudoso, já falecido, Faruque Salomão, da TV Educativa, quando eu fiz trilha sonora para as aberturas de programas da Falando em TV Educativa, RBC, eu estou entrando em contato para você participar do programa Sem Censura. Ótimo. Bom, e o escopo era o seguinte: faça uma música de 1 minuto, de 30 segundos, que vá das cavernas, do homem das cavernas, até a chegada na Lua.
E eu tive que fazer essa música em 30 segundos, musicalmente, essa viagem musical, né? Então é o overview que ele está propondo. O que eu posso dizer? A Pala, a RJ, com o CNPJ, com marca registrada, com domínio web, conta bancária e tudo mais, ela conseguiu todos os pré-requisitos, as habilitações para tornar-se um proponente de projetos culturais. Estamos entrando nessa fase e o Festival da Canção vai ser um grande trampolim para outras conquistas. E vai ter muito movimento, Paulo, se Deus quiser. Isso. Deus é grande. Gente, conversei aqui hoje com Newton Nazaré, né, presidente da Pala. Queria convidar, né, na próxima oportunidade também a vice-presidente, a Regina. De outras academias também? De outras academias. Vamos participar, né? Cada vez mais a gente vai estar divulgando a Pala, é um grande parceiro nosso. Queria te agradecer, Newton, essa maneira disruptiva que a gente está fazendo aqui, quebrando os padrões, tá, da televisão, do podcast. Eu acho que a gente faz esse podcast da Capital Rio da maneira que a gente consegue. Acredito que a gente dê o nosso melhor. Eu acho que um grande movimento de dar o seu melhor é o comprometimento. Então a gente está comprometido em fazer isso. E queria te agradecer aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui te entrevistando. Desejar a você sucesso, não só a Pala, mas a você pessoalmente. E agora vamos às considerações finais do nosso amigo querido Carlos Rocha e depois nosso querido Newton Nazaré. Gente, foi um prazer imenso receber o Newton Nazaré aqui, presidente da Pala. Obrigado, Newton. E vamos. A Pala 2026. Sim. O que eu espero desse festival? O que muitos podem chegar como mais uma limitação, mais uma dificuldade, para mim não é. Ou seja, nós não vamos ter uma banda fixa de apoio. Ou seja, não vamos ter 30 compositores reclamando dos arranjos e da banda. Nós estamos esperando que cada pessoa, cada concorrente classificado para a semifinal traga ideia nova. Então eu vejo isso como uma grande oportunidade. A Rádio Capital Rio vai fazer a cobertura de 30 ideias sensacionais, inovadoras, que seriam bloqueadas se a gente tivesse um escopo definido, uma banda com elementos fixos e um maestro, um diretor fazendo arranjos parecidos. Não, nós vamos ter oportunidade para que hajam 30 ideias sensacionais no palco. Isso é uma marca da Pala, a diversidade e a inovação. Legal. Parabéns. Muito obrigado a você. Boa tarde a todos os ouvintes da Capital Rio. Meu sincero abraço ao Newton Nazaré. Ok, obrigado, Newton, mais uma vez. E lembrando que nós temos nosso canal no YouTube, né? Capital TV. Capital TV e também o nosso streaming da Capital TV também, que é a Rádio Capital TV. E temos lá também, você pode assistir todos esses podcasts, né? Pode estar assistindo aqui. Deixa eu botar a minha cara aqui para aparecer. Eu estou aqui operando, tá? Isso sai um pouco do script, mas eu estou aqui operando. Então todas essas entrevistas vão estar sendo divulgadas nas nossas redes do YouTube e na página da Rádio Capital Rio. Uma boa noite, obrigado, Newton. Mais alguma coisa? Obrigado, boa noite. Até quarta-feira que vem. Valeu, Newton. Obrigado.